nós vamos conhecer o Monte Sodoma, a cidade que foi destruída com fogo e enxofre. Vamos ver a estátua da mulher de Lot e como esse local se parece nos dias de hoje, e eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados. Bem próximos ao Mar Morto e na nossa frente vemos a montanha de Sodoma. A primeira coisa que a gente nota quando chega aqui na zona de Sodoma e Gomorra é a falta de vida. Na zona do Mar Morto, que é logo aqui em frente, sim, tem um pouco de vegetação, tem um pouco de vida, mas aqui não tem absolutamente nada, o que contrasta com como era esse local antes dos tempos de Abraão. A gente sabe pela própria Bíblia que essa era uma zona verde cheia de vida. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E para entender como esse local se transformou num local de morte e destruição, a gente tem que voltar à passagem de Gênesis 18 e 19, que contam o fim dos dias da cidade de Sodoma. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia, como a de uma fornalha. E essa destruição relatada na Bíblia transforma o lugar que um dia era uma zona verde no que a gente vê hoje em dia. O ponto mais alto do monte, ele tem 220 metros de altura e ele tem 8 quilômetros de extensão. Não é uma pequena coluna, e sim uma montanha gigantesca. E ela é diferente de todas as outras montanhas em volta por ser feita de sal. Aqui nós vemos uma parte de Sodoma que literalmente se despegou e caiu. E a gente pode ver aqui que tem uma camada pequena de areia, mas logo que ela sai a gente já consegue ver, pessoal, o sal. Vocês estão vendo tudo isso aqui? Olha, vejam como pontudo é. Isso aqui é literalmente uma pedra de sal. Vamos ver se eu consigo... Aqui, ó. Eu consegui quebrar um pedacinho bem pequeno. Isso aqui é literalmente sal. E só para mostrar que realmente é, a gente pode pegar. Pessoal, é sal puro. Isso aqui, quer dizer, isso aqui é parte do Monte Sodoma, um monte de sal. Vejam o outro lado dessa pedra. Olha que coisa fantástica. Olha aqui. Vejam de pertinho as pedras de... Vejam essa paisagem. A gente está num lugar que não parece ser desse mundo. A gente consegue ver todas essas colinas, algumas que parecem inclusive que tem restos de edifícios destruídos, de construções antigas. E é importante a gente lembrar que mesmo que nós estejamos em Sodoma e falando dessa cidade, no total 5 cidades foram destruídas, o que eram chamadas as cidades da Campina, que é Sodoma, Gomorra, as mais conhecidas, Zeboim, Zoar e Adamá. As 5 cidades foram destruídas e por isso não só esse monte, mas toda essa região está completamente destruída e seca até os dias de hoje. Mas o que essas cidades fizeram de tão terrível para receber essa punição?
A Bíblia relata de que quando os anjos vão à casa de Lot em Sodoma, a população da cidade se junta e, sem saber que eles eram anjos, tentam atacar e abusar deles. E essa passagem nos mostra a índole e as ações da população. Mas Deus já tinha decidido destruir as cidades antes disso. Então, o que mais eles tinham feito de errado? Vamos buscar essa resposta nos livros bíblicos e tradições antigas. No livro de Isaías fala que as cidades estavam cheias de pecado, e o profeta Ezequiel nos conta quais eram esses pecados, que eram o pecado da soberba, da fartura de pão e não ajudar os pobres e os necessitados. E também está relatado no livro de Judas sobre a imoralidade e as relações sexuais antinaturais que aconteciam ali. E também fontes antigas falam que as cidades eram arrogantes e que não respeitavam os estrangeiros. Então nós vemos que todos esses fatores juntos são motivo da destruição da região.